Boa tarde, turma. Aqui você fala para o Jackson Gonçalves Antunes e estamos começando hoje a nossa primeira aula de História. Na aula de hoje, ele está apresentando um slide, viu? E falando sobre a proclamação da República no Brasil. Eu espero, eu conto primeiramente com a colaboração de cada um de vocês, que vocês possam assistir o vídeo até o final, viu? Com bastante atenção. Se vocês acharem alguma coisa de errado no vídeo, ou se ficar alguma dúvida, vocês podem estar recorrendo ao WhatsApp, viu? E me fazendo as perguntas, as devidas perguntas sobre o assunto, que eu estaria à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tranquilo? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Vamos lá, só ligar aqui o computador laser. Essa é a nossa primeira aula de História. Iniciaremos aqui pelo capítulo 1 do livro, certo? Começa na página 14. E vamos falar aqui da Proclamação da República. Gente, é o seguinte. Antes do grito de proclamação da República do nosso país, no Brasil, né? O que aconteceu? Antes disso, houveram vários acontecimentos com características republicanas, no tempo mesmo da monarquia. Por exemplo, o ideal, né, essas ideias republicanas no Brasil manifestou-se já lá na colônia, como eu acabei de falar, trazido no bojo das ideias iluministas do século XVIII, influenciado fortemente pela independência, tanto pela independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos da América, como das colônias espanholas do século XIX. Em movimentos com a Conjuração Mineira, em 1789, já se propunha, né, uma instalação republicana, mas em Minas Gerais, viu? Em Minas Gerais em si. E apesar de nessa instalação de república que estava sendo proposta para Minas Gerais, eles estavam ampliando, né, direitos de cidadania, mas nela não defendia o fim da escravidão, certo? Era algo e com isso não deu muito certo. Após a proclamação da independência do Brasil, né, a nossa independência de Portugal, outros movimentos emblemáticos também ensinaram a bandeira republicana, como por exemplo a Confederação do Equador, né, durante deprimida pelas forças imperiais de Dom Pedro I. Na imprensa, o jornalista, principalmente o jornalista, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Cipriano Barata, né, e outros jornalistas liberais, eles criticavam a monarquia e defendiam, né, a forma republicana de governar. Eles sempre estavam defendendo este meio de governar. Professor, mas o que você está falando aí de o que é oligarquia, o que é república, o que é republicano? Meu amigo, é o seguinte, você já deve ter estudado sobre isso, mas eu vou dar uma refrescada na memória de vocês, rapidão aqui, ó. Oligarquia é como se fosse um meio de governar, assim, nesse sentido que eu estou falando, é como se fosse um pequeno grupo de pessoas, né, que detém grande poder econômico e que exerce força influente, né, no governo para defender seus próprios interesses. E na maioria das vezes eles são de família. Como, por exemplo, Dom Pedro I, depois que aí Dom Pedro I morre, aí começa a assumir Dom Pedro II, tá entendendo? Então, sempre assim. E eles estão sempre procurando defender os seus próprios interesses, sem pensar na população. Né? Democracia zero. Certo? Então, e república já é um pouco diferente. É uma forma de governo em que o poder político é exercido por tempo limitado, certo? O cidadão que está lá governando, ele vai governar a nação por um
por um tempo limitado, né? E ele é eleito por cidadãos. Depois que acaba o tempo de seu mandato, tem novas eleições e outra pessoa vai governar. Ou então ele governa novamente, certo? Ele pode ser reeleito, né? E governar novamente. Então isso que é oligarquia e república, certo? Vamos continuar. Então, os jornalistas, eles defendiam, né, a forma republicana de governo. Entretanto, apesar dessas manifestações ao longo da história, foi só na última década do século XIX, né, que a ideia de derrubar o regime monárquico, substituindo pelo republicano, tomou corpo, principalmente após a Guerra do Paraguai. Essa guerra, ela foi impulsionada, quer dizer, pelas crises políticas do período. Um dos maiores conflitos ocorridos, né, durante o Império, envolvendo tanto Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. O motim da guerra era principalmente, né, a disputa pelo domínio da bacia do Rio Prata. Por quê? Porque aquele rio ele era de extrema importância comercial para a região, pela sua grande quantidade de minério existente dentro dele. E também, outro motivo é o seguinte, entre as chamadas questões, tanto militar, política e social, que abalaram o final da monarquia brasileira, destacou-se grandemente a questão religiosa, né? Houve um conflito entre o poder imperial e a igreja, quando os bispos Dom Vital e o bispo Dom Macedo Costa, eles puniram, né, irmandades que mantinham membros maçons e foram por isso esses presos e condenados, né? Eles foram presos e condenados a trabalhos forçados pelas autoridades governamentais. E isso, né, essa ação colocou em destaque a instituição do padroado, isto é, um dispositivo da Constituição Imperial, né, que dava ao imperador o poder de aceitar ou não decisões papais. A bula papal contra a maçonaria, ela não foi aprovada por Dom Pedro II, viu? Ela não foi aprovada, pois a maioria das autoridades brasileiras naquele tempo, da elite, eles pertenciam a esse tipo de organização, eles eram maçons, a maioria, viu? E essa crise fortaleceu a proposta da separação total, tanto entre a igreja e o Estado, certo? Uma característica, e isso foi uma das maiores características republicanas, né? A separação da igreja e do Estado, certo? Então, esses foram alguns dos motivos, né? Algumas ideias republicanas antes da proclamação da República no nosso país. Então, como eu acabei de falar, aí surgiram várias críticas, né, ao imperador que estava governando o país no tempo, Dom Pedro II, pelo país estar numa grande crise econômica no tempo, depois da guerra do Paraguai. O país cai em uma grande crise econômica, né, ficou devendo vários países para o exterior, ficou um buraco bem grande no país, porque estava sendo cobrado mais impostos, os impostos estavam sendo cobrados bem altos, né, por conta da crise, e com isso estavam surgindo várias críticas, né, ao país. E como foi também após a guerra, e o Brasil tinha sido mandado militares, né, soldados, para ajudar lá no Paraguai, com isso os militares eles ficaram com bastante moral, né, após a guerra, eles ficaram com bastante moral. E com essa moral, né, com o apoio da oligarquia também, o Marechal Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro de 1889, junto com, né, liderando os militares, ele proclamou a independência, proclamou a República no Brasil, a independência. Ó. Em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, né, liderando os militares, ele proclamou a República no nosso país, a República do Brasil. Aí a partir daí, né,
o país não, passou a ser governado por um presidente e não mais por um imperador. Tranquilo? Certo. Ótimo. O Brasil, a partir de 1889, passa a ser um país república. Mas, seguinte, esse governo que começou em 1889 ficou conhecido como um governo provisório. Ele foi de 89, né, de 1889 até 1891, né, governado por Marechal Deodoro da Fonseca. Só que esse governo provisório ele tinha objetivos específicos, que era consolidar um sistema republicano, realizar eleições para presidente da República e convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Né? A Constituição velha ainda tinha os interesses monárquicos. Então, a partir daí eles queriam, com esse governo provisório, que eles iam organizar as coisas, certo? Até 91. Aí, com a Assembleia Constituinte lá, eles fizeram o que? Eles decidiram e montaram a nossa nova Constituição de 1891. Então, a primeira Constituição republicana foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. E entre as diversas leis que haviam nessa Constituição, elas garantiam a maior autonomia, né? A maior autonomia às províncias, né, que passaram a ser chamadas de Estado, viu? As províncias passaram a ser chamadas de Estado. O sistema presidencialista de governo, né, como era monárquico, passou a ser republicano, né, o presidente queria governar o país, né, e a divisão dos poderes, né, de executivo, legislativo e judiciário, foi aí que eles dividiram os poderes no país, no governo brasileiro. O direito de voto aos cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, só que assim, maior de 21 anos, mas para votar teria que ser homem, não poderia ser mulher, teria que ser homem acima de 21 anos, e esse homem também, ele não poderia ser soldado, não poderia ser analfabeto e nem morador de rua. Se ele não se encaixasse em nenhum desses quesitos, né, ele poderia ter direito de voto, certo? E a outra coisa bem muito importante foi a separação da igreja e o Estado. Ah, professor, mas que Estado? Maranhão? São Paulo? Não, meu amado, esse Estado que ele fala é o seguinte, refere-se à instituição política, né? Refere-se a essa instituição política que administra o governo, que administra a nação, viu? Não é o Estado de São Paulo, não. É o Estado mesmo, é a administração política que está governando, está administrando, né, a nação. Tranquilo? Certo? Aqui tem uma imagenzinha, ó. E aqui embaixo eles falam, ó, onde vai você? O militar perguntando. Aí o cidadão responde, vou ao médico pedir habeas corpus. Aí o militar bota uma interrogaçãozinha, se entendeu o que ele tinha falado. Aí o cara falou assim, estou ameaçado de prisão, de ventre. Né? Então, o que acontece? Isso aqui retrata que mesmo com uma Constituição que no papel tinha várias características democráticas, né? Mas na realidade o país ainda estava sendo governado por militares, né? E este governo ainda era bem repressor, os cidadãos brasileiros na verdade tinham poucos direitos, né? Não eram realmente, não seguia ao pé da letra o que estava na Constituição, certo? Na realidade era um pouco diferente. E é o que vamos entrar agora. Democracia para quem? Né? Democracia para quem? Na nossa nova Constituição de 1891, né, tinham várias características, como eu acabei de falar, características democráticas. Né? Realmente, né, é claro que virou algo mais democrático do que na oligarquia, mas só que também não foi lá essas coisas. Por exemplo, o direito de voto. Mulheres não podiam votar, soldados não poderiam votar, analfabetos não poderiam votar, moradores de rua não poderiam votar.
só podia votar homens, né, acima de 21 anos e que não se encaixasse nesse esquisito que eu acabei de falar, certo? Outra coisa, o voto também não era um voto secreto, né? Acontecia naquele tempo o chamado voto de cabresto, que estudaremos mais à frente em outra aula, né? Mas já adiantando, ó, essa imagem aqui, ó, ela representa muito bem o voto de cabresto. Ó. Aqui tem duas urnas, né? Aqui era para um candidato X, aqui para um candidato Y, né? O cidadão brasileiro aqui, que se encaixava nos quesitos que poderia votar, ele queria votar nesse representante aqui, Y, como eu acabei de falar, né? Mas o chefão aqui, ó, pegou ele pelo cabresto, ó, e está forçando a ir votar a ele. Tá vendo? Está forçando ele a ir votar nele. Às vezes aconteciam ameaças e até mortes, né? Nas urnas mesmo. Compra de voto. Acontecia muito porque o voto não era secreto, né? Os chefões estavam lá, né? Os monarcas, os caras de cima, da elite, estavam sempre vigiando, certo? Outra coisa, direito aos indígenas continuou do mesmo jeito que era na oligarquia, né? A elite podia sair, né? Desbravar as aldeias indígenas, as terras indígenas, fazer aquele comércio de trocas e vendas e outras coisas. Né? Os direitos indígenas não foram assegurados nessa nova Constituição, assim como os direitos dos afrodescendentes também não foram mexidos em nada. Né? Teve a abolição, mesmo com a abolição dos escravos, mas mesmo assim ele não teve leis, né, novas leis que assegurassem direitos aos afrodescendentes, certo? Então, gente, esse era o nosso assunto sobre hoje, viu? Essa nossa aula sobre a proclamação da República. Eu espero ter sido bem sucinto, bem breve, viu? Se eu falei alguma coisa rápido demais, vocês podem estar me mandando uma mensagem no grupo ou até mesmo no Google Sala de Aula, viu? Nossa aula vai ficar por aqui. Na próxima aula nós daremos continuidade, né, ao assunto da proclamação da República e falaremos sobre a primeira eleição presidencial e falaremos também sobre o voto de cabresto, tranquilo? Então, até uma próxima aula, fique com Deus e bons estudos.